Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta videoaula eu vou falar sobre métodos anônimos. Métodos anônimos, como o próprio nome sugere, são métodos que não têm um nome ou identificador e são definidos através de um delegate. Se você não sabe, um delegate na plataforma .NET é como um ponteiro para uma função. Se você quiser saber mais sobre delegate, assista a videoaula que foi publicada na semana passada. Eu não vou entrar em detalhes sobre os conceitos de delegate nessa videoaula. Então, um método anônimo, ele precisa de um delegate. Então, ele não pode ser invocado explicitamente ou diretamente sem usar um delegate. Dessa forma, os métodos anônimos não estão vinculados a uma função ou método. E eles não possuem nome, não possuem modificador de acesso e nem possuem um tipo de retorno declarado. Então, quando os métodos anônimos possuem uma lista de parâmetros, elas podem conter de 0 ou mais parâmetros. E esses parâmetros eles são envolvidos por parênteses na declaração. Então, para invocar o método anônimo, eu preciso declarar uma instância do delegate e referenciar o método anônimo a essa instância. Dessa forma, um delegate ele pode referenciar e invocar um método anônimo que tem parâmetros correspondentes a ele. E isso significa que os parâmetros do delegate e os parâmetros do método anônimo que estiver associado ao delegate tem que ser o mesmo, tanto em quantidade como no tipo de declaração. Por exemplo, se o método anônimo não tem parâmetro, então eu posso referenciá-lo e invocá-lo por uma instância de um delegate que também não tem parâmetro. Agora, se o método anônimo receber um único parâmetro inteiro, por exemplo, então eu tenho que declarar uma instância de um delegate que recebe um único parâmetro inteiro. Dessa forma, quando um método anônimo é atribuído a uma instância de um delegate, como um parâmetro, a instância do delegate armazena o seu endereço de memória e o método é referenciado ou associado a ele. É assim que funciona. A sintaxe da linguagem VBNet na declaração de métodos anônimos é a seguinte. Eu tenho a sintaxe usada em uma única linha, onde eu tenho a instância do delegate, tá? E para métodos anônimos sem parâmetros, eu uso a palavra sub e o corpo do método. Aqui os colchetes não fazem necessariamente parte do corpo do método. Tá? Agora, se no método anônimo ele usar parâmetros, a declaração é feita da seguinte maneira. Eu utilizo a instância do delegate, a palavra function, a lista de parâmetros entre parênteses e o corpo do método, numa única linha. Eu posso usar a declaração em mais de uma linha. Da mesma forma, eu uso a instância do delegate, a palavra sub, né, para métodos anônimos sem parâmetros, o corpo do método e a palavra end_sub, para indicar que o final do corpo do método. E para métodos anônimos com parâmetros, eu uso a instância do delegate, a palavra function, a lista de parâmetros entre parênteses, o corpo do método e endFunction. Então, para fixar esses conceitos, vamos criar um delegate aqui usando o Microsoft Visual Studio Express for Windows Desktop. Eu vou criar um projeto, né? Vou clicar aqui em New Project e eu vou criar um projeto usando a linguagem Visual Basic, né? E o template Console Application. Tá? Então eu vou definir aqui o nome do projeto, VBNet métodos
anônimos. Então, nesse projeto, eu vou mostrar como nós podemos declarar os delegates, né, criar a instância do delegate, declarar o método anônimo, fazer a atribuição e obter o resultado. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para delegates com parâmetros e para delegates para métodos anônimos com parâmetros e para métodos anônimos sem parâmetros. Então vamos iniciar declarando o delegate. Você sabe que na linguagem VBNet, para declarar um delegate, eu uso a palavra reservada delegate. Eu vou começar usando uma sub, porque eu vou declarar um delegate que não usa parâmetros. Então, delegate sub, e agora vem o nome do meu delegate, que eu vou chamar meu delegate sem parâmetros. Certo? Ele não tem parâmetros, pronto. Fiz a declaração do meu delegate que não usa parâmetros. Eu usei uma sub, né, e ele não tem parâmetros. Agora eu vou declarar um delegate, da mesma forma usando a palavra reservada delegate, e agora eu vou usar uma function, porque o meu delegate vai usar parâmetros. Então eu vou usar o nome meu delegate com parâmetros. Então aqui eu tenho que definir os parâmetros. Eu vou usar, eu poderia colocar aqui, ó, by val, né, mas eu vou simplificar, vou usar x as integer, opa, e y. Declarei dois parâmetros, x e y, como inteiros, e ele vai retornar um inteiro. Pronto, tenho dois delegates declarados, um que não usa parâmetro e outro que usa parâmetros. Agora eu vou na minha submain declarar as duas instâncias desses delegates. Então eu vou colocar dim inst delegate sem parâmetros as meu delegate sem parâmetros, e dim inst delegate com parâmetro as meu delegate com parâmetros. Aqui o que eu fiz? Eu criei duas instâncias dos delegates que eu criei aqui em cima, que eu declarei aqui em cima. Eu tenho duas instâncias. Agora eu vou definir o meu método anônimo e atribuir a instância do delegate. Então, para isso, eu vou usar primeiro o delegate sem parâmetros. Tá? Então, eu tenho uma instância. Opa, deixa eu copiar. Eu tenho uma instância e agora, como ele é... Agora eu vou definir o meu método anônimo atribuindo a instância do delegate. Então ele vai ser um sub, não vai receber parâmetros, e aqui eu vou definir, né? Eu vou usar uma console writeLine e eu vou escrever apenas: olá, sou um método anônimo sem parâmetros. Pronto. E da mesma forma eu vou definir agora o meu método anônimo com parâmetro. Então ele vai usar uma function. Então ele tem que ter a mesma, como eu estou atribuindo a instância do delegate que usa dois parâmetros, eu tenho que acompanhar a mesma assinatura, né? E aqui eu vou declarar o meu método anônimo. Por exemplo, eu vou declarar aqui um método que vai fazer o cálculo, a soma de dois inteiros. Poderia fazer a multiplicação, poderia definir aqui qualquer tarefa utilizando esses dois parâmetros. Eu vou fazer uma soma, certo? Então está aqui os meus dois métodos anônimos, um sem parâmetros e outro com parâmetro. Agora, para mim exibir o resultado, eu vou definir uma variável, né, como inteira, e vou usar a instância do delegate com parâmetros, né,
e vou passar os parâmetros que eu quero, né, para o meu método anônimo. Eu vou passar aqui, ó, 10 e 20, são dois inteiros, tá? Então eu estou respeitando aqui tanto a assinatura do delegate como do método anônimo. Então ele vai me chamar o meu método anônimo e vai fazer o cálculo x mais y. Então, feito isso, eu já posso exibir o resultado. Vamos no write line. Então eu vou colocar aqui 10 mais 20 igual a... E aqui eu vou colocar o valor que está armazenado na variável resultado 1. E no caso para obter o resultado do método anônimo sem parâmetro, basta eu declarar o delegate. Como ele não tem parâmetro, pronto, eu chamo, e aqui eu vou usar o console ready key para dar uma pausa, né? E está definido os meus delegates. Um com parâmetro, meu método anônimo, tá? Que foi atribuído aos delegates. Um método anônimo sem parâmetro, um método anônimo com parâmetro. Tá? Se eu executar, eu vou ver o resultado final, né, obtido no console dos dois. Tá aqui, ó. Tá? 10 mais 20 e 30, olá, sou um método anônimo sem parâmetros. Agora, se você quiser saber como eu declaro um método anônimo em mais de uma linha, vamos fazer isso rapidamente aqui, olha. Então aqui eu vou criar uma outra instância bem rápida, que eu vou chamar aqui com parâmetro 2. Então vou usar a mesma assinatura do delegate, só que aqui eu vou fazer assim, ó. Opa, eu vou copiar esse, né? Pronto. Então aqui, ó, x vezes y. Ele tem um return aqui, né? Pronto. Delegate instância com parâmetros 2. E aqui, vamos ver o resultado, né? Eu tenho que declarar uma outra variável com resultado. Para obter o resultado, que eu vou chamar de resultado 2. Com parâmetros 2, vou passar o delegate e vou exibir o resultado. Aqui vai ser 10. Pronto. Então o que eu fiz aqui? Vamos entender. Tá? Eu defini dois delegates, um com parâmetros e outro sem parâmetros. Tá? No caso do meu delegate com parâmetros, eu já havia mostrado, né? Fiz a declaração, fiz a instanciação do delegate, criei uma instância do delegate e depois defini um método numa linha só. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou definindo um outro método anônimo, só que usando a sintaxe com mais de uma linha, tá? Que é essa aqui, ó. Eu estou usando uma outra instância do delegate. Como ele tem o mesmo número de parâmetros que o método anônimo, tudo bem, tá? Aqui eu estou fazendo a multiplicação, aqui eu estou fazendo a soma. Tá? Isso não importa. O que importa é que eu tenho uma outra instância e eu tenho um outro método que usa os mesmos números de parâmetros. Note que eu não precisei criar outro delegate, apenas criei uma outra instância e atribuí um outro método anônimo a essa instância. E aqui eu estou obtendo o resultado e obtendo o resultado da soma e da multiplicação. Então é só executar. Vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. A soma, a multiplicação e o método anônimo sem parâmetros. Então nessa videoaula eu mostrei como podemos declarar os delegates, criar as instâncias dos delegates e definir os métodos anônimos atribuindo e associando as instâncias dos delegates. Tá? Na próxima videoaula eu vou falar sobre expressões lambdas, que usam o conceito de delegates e também dos métodos anônimos. Então, até a próxima videoaula.